O governo Donald Trump anunciou seus sonhos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky. E junto a isso, né, em paralelo, decretou tarifas de 50% sobre a maioria das exportações brasileiras. A Global Magnitsky Act, ela foi criada para punir abusos de direitos humanos, né, e de corrupção também. Normalmente ela mira generais, ditadores e oligarcas e tal. Mas quando um juiz de carreira, membro do STF, é sancionado, a gente vê não só uma retaliação política, mas a gente também está vendo um ataque simbólico à soberania brasileira. Em conjunto, o Trump também aplicou uma tarifa de 50% sobre cerca de 60% das nossas exportações para os Estados Unidos. Isso impacta diretamente produtos que são fabricados no Brasil e as nossas commodities, né? Soja, café e etc. E isso com vigência a partir do dia 6 de agosto de 2025. Quais são os efeitos concretos dessa sanção Magnitsky, né? Primeiro, congelamento de bens, qualquer ativo de morais em instituições financeiras americanas fica indisponível. Proibição de transações, então nenhuma pessoa ou empresa dos Estados Unidos pode negociar com Alexandre de Moraes. E restrição de vistos. Isso não tinha nenhum efeito mais, porque o Moraes não tem visto para os Estados Unidos. E a reputação internacional, isso é um problema, porque a partir dessa lei Magnitsky, muitas empresas e muitas pessoas ao redor do mundo passam a não querer negociar com aquela pessoa. Isso porque o objetivo é punir ditadores e violadores de direitos humanos, né? Então, por si só, o mundo passaria ou passa a ver o punido como alguém que é ou corrupto ou violador de direitos humanos, tá? Tecnicamente, as pessoas especializadas em direito chamam isso de morte financeira, né? Que é a incapacidade de acessar mercados e manter relações econômicas vitais para a vida atual hoje em dia no capitalismo. A gente pode dizer que Moraes ele foi transformado no inimigo coletivo, né? Isso é um sintoma para canalizar o ressentimento de uma base política. Grupos eles precisam de um outro, sempre odiável, para afirmar a sua coesão, né, a sua união. Né? Filosoficamente, a gente pode imaginar uma definição que é a definição do gozo de poder, né? Que é a satisfação em ver alguém despido dos seus privilégios. O gozo de poder é poder gozar do prazer de ver alguém que tem algum poder concorrente ser despido de alguns privilégios ou desse poder. Mesmo que esse ato fragilize os laços ou as instituições democráticas às quais todos os grupos políticos estão sujeitos. Em relação às tarifas de 50%, é óbvio, todo mundo já sabe, que elas vão encarecer nossos produtos do mercado americano. Vai reduzir a competitividade e a receita cambial do Brasil. A gente espera no sentido de que é previsto, né, uma retração das exportações entre 25% e 35% no primeiro ano, já em 2025. Isso pressiona a balança comercial do Brasil e pode depreciar ainda mais a moeda, o real. Né? Em curto prazo, indústrias que têm insumos nacionais, elas ganham. Né? Perdem as que dependem das cadeias globais. E perde também o consumidor final, que verá preços mais altos em 2026. Como Moraes pode reagir e proteger o seu patrimônio? Primeiro, realocação de ativos. Né? Ele poderia, se ele tivesse algum patrimônio nos Estados Unidos, algum patrimônio sujeito a essa lei, ele deveria, e provavelmente o fez, se assim tivesse, transferir qualquer reserva, qualquer patrimônio para contas em países que não reconheçam as sanções. Né? Bancos da União Europeia ou da Ásia. Bancos da União Europeia, eles ficam sujeitos à aplicação indireta dessa lei, não porque eles sejam obrigados a segui-lo, mas porque se o Banco da União Europeia não seguir a restrição, esse banco também vai sofrer sanções dos Estados Unidos. Né? Então bancos da Ásia, principalmente da China, seriam uma alternativa melhor. Né? Poderia, por exemplo, usar fundos em criptomoedas, né, que são difíceis de rastrear, estão fora do alcance dessas autoridades americanas. Além disso, acho que uma outra possibilidade é implementar um mandado, né, buscar ações judiciais nos tribunais federais dos Estados Unidos, alegando um tratamento arbitrário e lawfare, né, que é o uso político da justiça, e ainda mais a violação do devido processo legal, de possibilidade de defesa, de
de plena defesa. Então isso tudo pode ser feito nas cortes americanas. E também é possível acionar o sistema de contencioso da OMC, da Organização Mundial do Comércio, contra as tarifas, né? O problema é que os Estados Unidos não estão nem aí para a OMC pode dizer o que quiser, o Trump não vai obedecer. Tá? Além disso, a questão das retaliações do Brasil. Né? O Itamaraty ele anunciou, o ministro de Relações Exteriores anunciou ontem que vai retaliar e que se dá o direito de retaliar. Né? Retaliações seletivas, com provavelmente sobre produtos que têm um forte lobby político nos Estados Unidos, e fala-se inclusive na quebra de patentes, principalmente da riquíssima indústria de medicamentos. A quebra de patentes da indústria de medicamentos ela é extremamente importante, porque além de você influenciar diretamente numa indústria que tem um lobby muito forte da política americana, que pode contribuir para o retrocesso dessas sanções, também reduz o custo de medicamentos no Brasil. Né? Então você tem dois efeitos. Você tem um efeito comercial, geopolítico, que contribui para essa negociação, é uma carta de risco muito alto, mas é uma carta muito poderosa. Em contrapartida, também é uma arma política interna. Né? Quer dizer, a partir dessa quebra de patentes, com a redução de preço desses medicamentos no Brasil, você ganha um respiro político para o público interno também muito considerável. Bom, cada uma dessas alternativas elas têm custos e riscos. Né? Medidas judiciais, buscar os tribunais americanos, isso leva meses, leva um tempo muito grande, e as retaliações, como por exemplo a quebra de patente, pode escalar. O problema é que os Estados Unidos ele já entrou tão forte contra o Brasil que os efeitos do aumento da escala da guerra comercial, se ficar só na guerra comercial, ele é um efeito menor do que esses primeiros 50%. Né? É o que se chama em economia de uma marginalidade decrescente da medida. Ou seja, à medida que eu aumento a punição, o efeito deletério, o efeito prejudicial, ele é menor a cada ponto percentual da taxa que eu aumento. Então aumentar em 10% tem um efeito, quando eu aumento mais 10%, os segundos 10% para chegar a 20%, o efeito é menor do que os primeiros 10%. Quando eu aumento mais 10%, que chega a 30%, o efeito é menor do que os primeiros 20%, e assim sucessivamente. A partir dos 50%, esse efeito é bem mais reduzido. E por fim, né, quer dizer, fazendo um arremate, uma conclusão desse vídeo, essa sanção do Trump ela combina uma guerra jurídica e econômica. Né? Lawfare e tarifação formam um mesmo gesto de poder. Para Moraes, não basta resistir nos tribunais, é preciso compreender essa dimensão simbólica e estrutural do que está sendo discutido. Me parece que o Moraes compreende muito bem isso, me parece que o governo, o Poder Executivo também compreende muito bem isso. Né? Em última análise, essa ofensiva revela que a liberdade e direitos humanos são, muitas vezes, máscaras para disputas de poder. Evitar a morte financeira do Moraes exige não só um planejamento econômico, mas estratégias políticas, jurídicas e também simbólicas. Como o Brasil será visto, será interpretado pelos brasileiros e pelo mundo a partir dessas reações.